Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Vou desligar esse ventilador aqui, que ele está sempre me atrapalhando aqui. Lucas capítulo 15. Eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida, todavia hoje eu quero falar, cada vez que eu prego num texto, pode ser a mesma mensagem, naturalmente tem novas ideias, né? Novas revelações na palavra de Deus. Então hoje eu quero falar nessa parábola, no capítulo 15 de Lucas, sobre os seguintes pontos. Primeiro, motivos da saída do filho de casa. Eu vou falar um pouco sobre esse ponto aí. Em segundo lugar, eu vou falar sobre motivos por que ele voltou para casa. E em terceiro lugar, como o filho foi recebido em casa. Então vamos ao primeiro ponto. Primeiro vamos ler alguns versículos, né? Lucas 15, verso 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, agora eu vou parar o verso 11, né? Que é a parábola do filho pródigo, que diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai, a palavra mais correta aqui é assalariados, a palavra mistos, que significa salário, é a palavra que está aqui. Quantos assalariados de meu pai, aqui ele colocou, quantos jornaleiros, né? Quantos empregados de meu pai, deve ser a palavra mais correta. Tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e hei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então vamos ver aqui o primeiro ponto, né? Motivos porque o filho mais novo saiu de casa. E eu vou dizer já aqui, para não adiantando, depois eu vou provar na Bíblia, né? Primeiro motivo que ele saiu de casa foi rebeldia. Vamos ver isso nos seguintes versículos. Vamos voltar para Malaquias, no Antigo Testamento. O último profeta, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Então, o livro de Malaquias,
encerrando o cânon do Antigo Testamento, termina dizendo o seguinte: Malaquias 4, verso 5: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o conflito de gerações, né, entre pais e filhos, que Malaquias termina o Antigo Testamento falando. E quando o Novo Testamento começa, 400 anos depois, alguns dizem 420 anos depois, quando o anjo Gabriel fala para Zacarias sobre o nascimento do João Batista, em Lucas 1,17 ele diz assim: e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Então aqui, por isso que eu falei que o primeiro motivo que o filho mais novo saiu de casa foi rebeldia, né? Porque aqui o texto sagrado já está revelando qual é o pecado dos filhos. Malaquias não diz, Malaquias diz que havia um conflito de gerações entre pais e filhos, e aí precisava converter o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E agora, começando o Novo Testamento, o Espírito Santo revela que o pecado dos filhos era rebeldia, né? Porque ele diz aí, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Mas ele não diz qual é o pecado dos pais ainda, pelo menos não aqui, né? E aí eu estou lendo o Evangelho de Lucas, lembrando que o capítulo 15 de Lucas, ele vai na mesma sequência, na mesma ótica, né? Sobre essa questão do conflito de gerações. E nesse versículo aqui, de Lucas capítulo 1, em verso 17, tem duas palavrinhas aqui que me chamaram a atenção, que é o justo, né? Converter os rebeldes à prudência dos justos. Então, os justos, né? Os justos, aqueles que são justos, não têm um comportamento rebelde, isso que ele está dizendo. E a prudência, né? A rebeldia não é uma atitude prudente, é isso que o texto sagrado está revelando aqui. Então, o filho pródigo, o filho mais novo, tecnicamente é o filho mais novo, né? Ele foi embora de casa. O primeiro motivo foi rebeldia. Que foi que rebeldia? Não aceitou a autoridade do seu pai. Mas acontece que em Atos capítulo 2, verso 20, esse versículo de Malaquias também vai ser repetido. Então ele diz assim, em Atos 2:20: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, tanto Malaquias quanto Atos falam do dia do Senhor. E os profetas do Antigo Testamento, quase todos eles falam do dia do Senhor. Existe um famoso dia do Senhor. Mas Malaquias diz que antes do dia do Senhor chegar, dois sinais acontecerão. O primeiro sinal que acontecerá é a vinda de Elias. E aí eu quero dizer aos irmãos que a vinda de Elias já se cumpriu. Então o primeiro sinal já se cumpriu, porque em Mateus capítulo 11, verso 13, Jesus diz assim a respeito de João Batista: e se quereis crer, este é o Elias que havia de vir. Ou seja, Jesus já bateu o martelo do juiz, né? De que o primeiro sinal que Malaquias deu antes do dia do Senhor, né, o grande e terrível dia do Senhor, o primeiro sinal já se cumpriu na vinda de João Batista. Agora, o segundo sinal que Pedro fala em Atos capítulo 2, verso 20, que é assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui esse sinal não aconteceu ainda, né? Eu fiquei até pensando aqui, fala-se muito hoje, aliás hoje acho que já diminuiu um pouco, mas há alguns anos falava-se muito em lua de sangue. Houve muita especulação sobre lua de sangue por causa dessa expressão aqui, que aparece também no profeta Joel: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, para fins escatológicos, né, do nosso olhar sobre os últimos dias, nós devemos estar atentos, porque este sinal que deverá acontecer
antes do grande e glorioso dia do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que o grande e terrível dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus, né? Que para os crentes do Novo Testamento é o grande e glorioso dia, porque o dia do Senhor, que é o dia da vinda de Jesus, será um dia de juízo, né? Eu estava lendo o livro do profeta Sofonias, disse: aquele dia é dia de trevas e escuridão, as pessoas se apavorarão no dia do Senhor, porque será um dia de juízo e julgamento para os ímpios. Mas o Novo Testamento, pela ótica já dos crentes, ele diz assim: será um dia glorioso, o dia da vinda de Jesus, porque será naquele dia que nós seremos salvos. Mas aí eu quero pegar esse gancho para dizer isso aí. Os dois sinais que deveriam anteceder, acontecer antes do dia do Senhor. O primeiro sinal de Malaquias já aconteceu. O segundo sinal nós devemos estar atentos, que será sinal no sol e na lua. O sol se converterá em trevas. Então temos que estar olhando para o sol. Aí hoje fala-se muito em 3 dias de escuridão. Eu não vejo base para esses 3 dias de escuridão. Mas o sol se converterá em trevas. Isso eu não sei quanto dia será, porque no Egito foram 3 dias. Na morte de Jesus foram 3 horas de escuridão. E agora tem havido de vez em quando um eclipse. Ele falou de eclipse solar. Mas o certo é que quando o sol se converter em trevas, aí ele vai dizer: a lua em sangue. Eu não sei se acontecerá ao mesmo tempo, né? O sol vai escurecer, não sei por quanto tempo. A lua em sangue, porque a lua vai se tornar vermelha como sangue. E quando nós vimos isso acontecer, porque será um sinal astrológico, vai ser todo mundo vai poder ver, porque é no céu. Aí nós saberemos que o grande e glorioso dia do Senhor está às portas. Mas isso aqui foi uma dica na escatologia. Voltando agora para o filho pródigo, que o primeiro motivo de que o filho pródigo saiu de casa foi rebeldia, porque a profecia de Malaquias, né, o primeiro capítulo de Lucas, que foi o anjo que disse, o anjo Gabriel disse para Zacarias, pai de João Batista. Então Deus já revelou que o pecado, que os filhos estão expostos, que estão correndo perigo, é o pecado da rebeldia, que foi o que aconteceu então com esse jovem, o filho pródigo, né? O filho mais novo dessa família. Ele foi em casa porque ele teve dificuldade de se submeter à autoridade do seu pai. Ele naturalmente achou aquele jugo pesado, né? E foi um dos motivos porque ele saiu de casa. Então ultimamente eu vivo lendo, né? Agora eu estava lendo um livro sobre a queda de Satanás. Um autor, um erudito, acho que há mais de 100 anos escreveu aquele livro. As eras mais primitivas da Terra. Então ele vai mostrar lá que Satanás, ele era a maior autoridade no mundo espiritual, né? Um governante, estava só abaixo de Deus. Mas ele teve dificuldade de se submeter à autoridade de Deus. Então o orgulho entrou no seu coração, ele queria ser mais, né? E ele caiu. E aí, eu vejo na vida desse jovem aqui, que ele tropeçou nessa questão de se submeter à autoridade. Porque esse negócio de submeter à autoridade, ela fere o nosso orgulho no âmago, né? Ninguém gosta de submeter à autoridade. Nem a autoridade na escola, né? Por isso que hoje há tanto problema, porque tudo que for sinal de autoridade hoje é rejeitado, na verdade até atacado, né? E aí nesse caso aqui era na família do pai do filho pródigo. Então ele foi tentado a sair de casa por isso. E ainda tem mais uma coisa sobre essa questão da herança. Nós sabemos que os filhos só têm direito à herança depois que o pai morre. Ou seja, o testamento só tem valor depois que o testador morre, né? A própria Bíblia diz isso, né? Porventura um testamento vale enquanto o testador está vivo? Não, só quando o pai morre que o filho tem direito à herança. E aí esse filho aqui, ele quis receber a herança com o pai dele ainda vivo.
Tem até um Provérbios aqui que eu quero ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, tem um provérbio que diz assim, que a herança recebida às pressas, ela no seu fim não será abençoada. Deixa eu ver se eu acho esse provérbio aqui, porque que Provérbio 20, verso 21, diz assim: a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Provérbios 20, verso 21. Foi o que esse jovem fez, né? Então, em segundo lugar, o segundo motivo porque este jovem saiu de casa, da casa do seu pai, foi prazeres sexuais. Olha, prazeres sexuais. Eu achei até chato essa de ficar falando sobre sexo. É um negócio assim tão debatido, tão batido, né, que eu acho até antipático falar sobre isso, mas para ser fiel ao texto, eu tenho que buscar aqui no próprio texto, porque há muitos anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li um comentarista dizendo assim, que apesar de que o irmão do filho pródigo disse, mas ele achava que o problema do filho pródigo não tinha sido problema sexual, porque essa coisa que o irmão dele falou poderia ser apenas uma tentativa, né, mas depois, ao longo dos anos, eu passei a desconfiar de determinados comentários, e aí eu cheguei à conclusão que realmente, se alguém conhecia o filho pródigo, era o irmão dele, né? O irmão dele que era mais velho do que ele, mas que convivia com ele, que provavelmente conversavam. Então o irmão dele sabia quais eram os assuntos que eu interessava. Então o certo é que o irmão dele diz assim, olha só, em Lucas 15:30, o filho mais velho diz assim: vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. Então, é o testemunho que nós temos de que esse filho mais novo, ele tinha esse desejo, né, de prazeres sexuais com as mulheres, as prostitutas, e naturalmente na casa do pai dele, ele não via a possibilidade de realizar esse desejo, e também ele não tinha dinheiro, porque para sair com as prostitutas tem que ter dinheiro, né? E aí eu acredito que o segundo motivo aqui de que ele saiu da casa do pai foi para ver satisfeito os seus desejos sexuais. Por isso que ele gastou todos os seus bens. Diz aqui agora, verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E esse dissolutamente aí, a Bíblia dá uma palavra genérica, né? Como foi que ele veio dissolutamente? Bom, ele gastou o dinheiro dele todo com as prostitutas. E aí é uma das coisas que a Bíblia revela o motivo porque esse jovem, ele saiu de casa, né? Para ver os seus desejos, né? Que eu acredito que esses são desejos naturais, né? Essa questão do sexo foi Deus que colocou no ser humano, a atração entre homens e mulheres. Agora, como foi dito aqui aí pela pastora anteriormente, né? Se não for dentro das regras que Deus estabeleceu, haverá consequências, né? Foi o caso desse jovem aqui, que esbanjou os seus bens longe da casa do seu pai, gastando dinheiro com as prostitutas. Então está aí um dos motivos por que ele saiu. Muito bem. Agora eu quero falar um pouco aqui sobre por que ele voltou, né? Ele saiu e depois ele voltou. Por que ele voltou? Em primeiro lugar, irmãos, olhando aqui o texto, um dos motivos pelo qual ele voltou para a casa do pai foi dificuldades financeiras. Olha só aí, dificuldades financeiras. Diz aí, verso 14: havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades.
Por isso que a Bíblia fala muito que o dinheiro é um Deus, né? É chamado de mamão. Os estudiosos dizem que mamão é o nome do principado que personifica as riquezas, né? Que mamon, que é um principado, ele pode ser adorado como Deus, ou então nós adoramos o verdadeiro Deus. Aliás, Jesus colocou aqui um dilema, né? Ou você serve a Deus ou a mamon. Você não pode servir a Deus ao mesmo tempo, tá? Então essa questão do dinheiro é muito importante, né? Porque nesse caso aqui o dinheiro ele compra quase tudo, né? Se a gente for pensar bem, o dinheiro resolve quase tudo. Alguns dizem assim, o dinheiro não traz felicidade, mas já vi muita gente dizer, o dinheiro traz felicidade sim. E eu acho que o que o dinheiro faz é comprar a vida eterna, mas até a vida física o dinheiro compra, né? Algumas pessoas aqui no Acre dizem assim, o melhor hospital do Acre, de Rio Branco, é o aeroporto. Você compra uma passagem, você vai para São Paulo, outros centros mais adiantados na medicina, né? Se é verdade eu não sei, mas alguns dizem. Então o dinheiro pode salvar a vida de pessoas, porque a pessoa tem uma doença, o tratamento é caro, mas quem tem dinheiro vai lá, se trata e é salvo. Então o dinheiro resolve quase tudo. Por isso que o dinheiro é comparado a um Deus, né? Por isso também Jesus disse assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E depois diz assim, olha, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, quando a pessoa tem dinheiro, ela está fortalecida, ela não sente necessidade de Deus. Normalmente, né? Mas, e aí quando eu leio esse texto aqui, eu percebo que essa fome que houve nessa terra foi providencial. Aliás, eu tenho a certeza que essa fome foi Deus que mandou. Aliás, na Bíblia, toda fome é Deus que manda. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de apresentar Deus como sendo um ser passivo, né? Que o ser humano só se dá mal porque se afasta dele. Isso não é verdade. Deus é ativo e protagonista. Quem manda a fome é Ele. Só que como Ele é justo e é bondoso, Ele só manda a fome porque tem um motivo. Tá, pelo Antigo Testamento está cheio disso, né? O Davi houve 3 anos de fome em Israel. Aí Davi, que era o homem de Deus, foi consultar a Deus. Aí Deus disse assim, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque mataram os gibeonitas, quebraram a aliança. Na época do profeta Elias, Israel adorou os ídolos, quebrou o primeiro mandamento, quebrou a aliança com Deus, 3 anos e 6 meses de fome. E por aí vai, irmão. A Bíblia está cheia. A fome é Deus que manda. Ele não manda sem motivo. Sempre tem um motivo. Então nesse caso aqui, ele não entra em detalhe, mas quem mandou essa fome foi Deus. Aí o que acontece? Se não fosse essa fome, esse filho não teria sido salvo. Então, o que levou o filho mais novo de volta para casa? Dificuldade financeira. Se você está tendo dificuldade financeira, sonde a sua vida, sonde o seu coração, para ver se não existe uma causa que pode ser consertada, da mesma maneira que aconteceu com esse jovem aqui. Então, dificuldade financeira foi um dos motivos que levou o filho de volta para casa. Em segundo lugar, um dos motivos que levou o filho de volta para casa, um dos fatores que levou o filho de volta para casa, foi humilhação. Qual foi a humilhação dele? Vamos ver aqui. E foi, verso 15, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Olha que humilhação para um judeu, apacentar porcos, cuidar de porcos, alimentar os porcos, e não era permitido ele comer a comida dos porcos, por isso que ele passava fome. Então, humilhação foi um dos motivos que levou esse jovem de volta para casa. Então eu quero dizer para você, se você está passando por humilhação, sonde a sua vida, ore a Deus e veja
se não tem um motivo de consertar isso. Pode ter algo aí que Deus quer que seja consertado, porque a humilhação, ela é um remédio de Deus. Aliás, eu não coloquei aqui, mas é verdade, que essa atitude do filho levou ele a sair de casa, foi o orgulho também, né? Porque tudo está atrelado com orgulho. E aí, como eu já vivi alguns anos, estudei muito já também, eu percebi que muitos dizem assim: a pessoa orgulhosa, ela corre perigo, porque o remédio para o orgulho é a humilhação. E aí Jesus disse assim: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem exaltará Deus o exaltará. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então nós corremos o maior perigo, porque o orgulho já está na nossa natureza. Então, mas nós decidimos, ali está dizendo ali a música, né? Eu gosto muito dessa música, admiro muito o apóstolo Gilmar Brito, né? Que é um músico de excelência, um homem humilde. Embora teologicamente, talvez eu não concorde com toda a letra, porque diz lá: eu decido ser santo. Eu não sei se alguém consegue decidir ser santo, eu não sei nem se alguém consegue decidir ser humilde, mas uma coisa eu sei que nós podemos decidir: eu decido me humilhar. Se nós quisermos nos humilhar, nós podemos. Isso nós podemos fazer. Aí Jesus disse: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, porque Deus o exaltará. Agora, se nós e nós podemos decidir nos exaltar também, né? Se nós decidirmos nos exaltar, Deus também nos humilhará, né? Ele colocou dentro disso. Então, eu acredito que um dos motivos que esse filho mais novo saiu de casa foi o orgulho, né? Aliás, é sempre o orgulho que faz com que nós não aceitemos a autoridade sobre a nossa vida. Começou com Satanás, né? E Jesus disse assim, aliás, Jesus não, foi Paulo que disse, né? Que a pessoa que vai ser colocada na liderança da igreja não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Aí acontece, como esse filho agiu dessa maneira, ele foi humilhado, que ele está sendo humilhado. Veja que humilhação, né? O cara já tinha chegou lá naquela terra rica, cheio de dinheiro, as prostitutas tudo caíram em cima dele, né? Ele pagava tudo. E agora fica imaginando as prostitutas passando por ali. E diz: olha aquele cara que a gente saía, ele está lá cuidando de porcos, ó, está apacentando porcos, não tem mais nem dinheiro. Acho que ele dizia assim: fulana. Ela nem olhava para ele, não tem mais dinheiro, né? Então ele estava sendo humilhado. O que era uma humilhação? Era Deus chamando ele de volta para a casa do Pai. Aliás, eu lembro de Agostinho, né? O famoso Santo Agostinho, bispo de Hipona, talvez o mais famoso teólogo da história da igreja. Ele começou como um devasso, envolvia-se com prostituta, teve um filho chamado Adeodatus. Ele disse que depois que ele se converteu, ele se tornou eunuco, né? Nunca mais se casou. E aquele negócio que ele disse, ele ia passando por uma rua, a prostituta correu atrás dele dizendo: Agostinho, sou eu. Ele nem olhou para ele e falou: eu sei, mas não sou eu. Ele tinha se transformado, né? E conseguiu vencer isso aí. Então, irmãos, humilhação na vida desse jovem foi um dos motivos porque ele voltou para a casa do pai, senão não teria voltado. Quer dizer, foi uma humilhação imposta sobre ele. Deus estava humilhando ele. Primeiro Deus mandou a fome. Agora, a atitude que ele tomou foi dele mesmo agora. Agora vamos ver. Dificuldade financeira levaram ele a voltar. Humilhação. E também aqui, ó. Convicção interior. Obra do Espírito Santo. Isso aqui é muito forte, isso aqui, ó. Porque no versículo 17 diz assim: e caindo em si. Eu acho interessante porque na minha versão aqui está assim: e tornando em si, disse. Só que essa tradução aqui eu acho que não é a melhor, porque eu fui examinar a nova versão internacional, diz caindo em si. A famosa King James diz também caindo em si.
Eu acredito que o correto mesmo mais é caindo em si. Aí diz assim, aí ele disse, né? Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Irmãos, é claro que isso não veio da cabeça dele mesmo, não foi uma coisa assim que ele resolveu fazer, é porque um pensamento interior começou a vir na mente dele. Esse caindo em si aqui é a convicção do Espírito Santo na vida dele. Nós temos muitos outros exemplos aqui. Em João 16:8, Jesus diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Era o Espírito Santo que estava falando no interior dele, na mente. Em Atos 2:37, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, a Bíblia diz assim: compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Olha, compungiu-se-lhes o coração. O que é isso? Convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando na mente, na consciência, no coração daqueles homens. E a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. E ainda, em Atos 7:51, no discurso de Estevão diante do Sinédrio, Estevão diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. Ou seja, irmãos, apesar de que o Espírito Santo fala no coração do ser humano, mas ele pode ser resistido. O ser humano pode endurecer o seu coração e pode rejeitar a convicção do Espírito Santo na consciência dele. É por isso que eu não vou nem abrir aí, mas em Hebreus 3, verso 7, verso 15, e em 4:7, 3 vezes, a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeste da tentação no deserto. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, esse quarto motivo, por assim dizer, que levou o filho novo de volta para casa, foi a convicção do Espírito Santo na consciência dele, no coração dele. Mas eu pergunto, ele poderia resistir? Poderia. Todos nós podemos resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar falando na nossa consciência, falando no nosso coração, nos convencendo a fazer alguma coisa, mas nós podemos resistir e dizer não, para prejuízo nosso. Ainda bem que esse filho mais novo aqui, irmão, ele não resistiu. Quando essa ideia veio ao seu coração dele, ele obedeceu. Por mais tempo que eu tenha de crente, e eu já comecei a minha vida tendo experiências pessoais com o Espírito Santo, ainda hoje eu estou aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje, quando surge qualquer ideia na minha mente, eu pergunto logo, né? Parece ser uma coisa bem suave, aquela ideia que vem, eu digo: meu Deus, será que não é o Espírito Santo que está trazendo isso na minha mente? Porque é assim que ele faz, é assim que ele age, né? Então, o terceiro motivo, ou o quarto motivo que levou o filho mais novo de volta à casa do seu pai, foi que ele obedeceu à convicção interior, à voz do Espírito Santo na sua consciência. Agora, para finalizar, como o filho foi recebido em casa? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, ele foi recebido pelo pai, de braços abertos. O pai aqui representa Deus, né? Nessa parábola aqui, o pai representa Deus. Então, ele foi recebido pelo pai de braços abertos. Verso 20: levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E aí nós temos que ter muito cuidado, né? Nós estamos lidando com a palavra de Deus. Eu tenho ouvido alguns pregadores, não sei se muitos, talvez poucos, mas dizer assim: olha, venha que Deus está de braço aberto lhe esperando. Mas isso não é bem verdade, não. Deus está de braço aberto para receber a pessoa arrependida. Isso que aconteceu com o filho pródigo foi arrependimento, né? Todo esse capítulo fala de arrependimento. Então, Deus
Deus está de braço aberto para receber a pessoa arrependida. Aí Deus diz: venha como você está. Venha como você está arrependido. Não? Porque, por mais que nós sejamos cheios de boas intenções, pecador, venha como está. Venha como está. Venha como está arrependido. Porque se não vier arrependido, não se encaixa aqui. Deus está de braço aberto para receber tanto o crente como o descrente arrependido. Ele está de braço aberto. Esse jovem só foi recebido porque estava arrependido. Aí diz aí, em segundo lugar, o pai dele não deixou nem que ele terminasse o discurso, né? Porque ele chegou diante do pai e falou: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele falou até aí, o pai interrompeu, porque se o pai tivesse deixado ele continuar, ele teria dito assim: trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai não deixou ele pronunciar essa sentença final aí. E se ele estava disposto a ser tratado como empregado, que era assalariado, aqui não era escravo, porque escravo é doulos, aqui era mistós, assalariado. O empregado está debaixo de autoridade. O empregado recebe ordem, o empregado se submete, senão o patrão demite. Então, um dos motivos que fez com que ele fosse embora foi rebeldia, mas agora ele foi curado da rebeldia, agora ele está disposto a se submeter, a aceitar os padrões, a obedecer ao pai. Mas aí o pai não deixou, porque viu que ele estava realmente arrependido. Então, 3 coisas nós vemos aqui que o pai mandou fazer. Olha. Depressa trazer-lhe a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Irmão, essas 3 coisas aqui eu não vou nem perder muito tempo para dizer o significado para vocês. A roupa significa perdão, a roupa significa purificação. Ele foi perdoado de todos os pecados. E se alguém quiser verificar, vá lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, que está esse ensinamento lá. A roupa nova é que ele foi perdoado. A roupa velha, os trajes velhos, era o pecado. Agora que ele foi tirado dos trajes velhos, o pecado, agora colocou a roupa nova, ele estava perdoado, ele estava limpo agora, na casa do pai. O anel do dedo significa autoridade, né? Aí você pode ir lá, Gênesis 41, 42, onde o faraó colocou o seu anel, sinete, na mão de José e deu autoridade sobre todo o Egito. Então, agora estava com autoridade na casa do pai. Para quem estava disposto a ser um empregado, ele estava muito bem. E a sandália nos pés, irmãos, significa liberdade. Desde que os escravos andavam descalços, os filhos andavam com sandália. Eu examinei outros textos que conferem com isso aí. Agora, ele estava livre na casa do pai. Na casa do pai o filho é livre, se submeter às normas, né? Como Deus aqui é representado nesse pai aqui, o pai modelo é esse aqui, né? Como é o caso, é Deus que ele representa aqui. Então ele foi perdoado, recebeu autoridade e ficou livre. E aí o pai disse assim: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele estava espiritualmente longe da casa do pai. O filho está espiritualmente morto, está espiritualmente perdido, e agora porque ele voltou, ele foi achado e ele ficou vivo. Esse ensinamento está no capítulo 2 de Efésios, de 1 até o verso 5, mais ou menos já dá para entender. E finalmente terminou em festa, né? Diz aí, o pai diz assim: trazei o bezerro cevado e matai-o, então comemos e alegremos-nos. E no verso 24 termina dizendo: e começaram a alegrar-se. E no verso 25: e o filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Então havia músicas e danças agora, para comemorar a vinda do filho. O filho arrependido que voltou para a casa do pai, ele protagonizou essa festa. A festa significa alegria, né? Começaram a se alegrar.
Por isso que no início da parábola, 2 vezes, Jesus diz assim: assim haverá maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Ou assim haverá maior alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, irmãos, eu quase que chamar essa mensagem assim, do crente pródigo, porque assim como o filho pródigo, pode ser o crente pródigo também, né? Porque a casa aqui pode ser a igreja. Então, que Deus abençoe os irmãos aí, cada um de nós aplique na sua própria vida os ensinamentos da palavra de Deus, né? Para ser abençoado. Você quer ter autoridade? Está o exemplo dele, como ele adquiriu, né? Você quer ser perdoado? Está o exemplo dele. Você quer ser livre na casa do Pai? É muito fácil cantar, né? Mas aí, agora o comportamento dele, né? Temos que imitar. Vamos cantar aquela música. Fiquem em pé, irmãos. Parece que vocês duas, né? Eu já estou tão mal acostumado. Pode ser eu mesmo? Então, com a autorização das duas ministras de música, eu vou cantar aqui. Abra sua boca e cante, irmãos. Deus quer